O sobe e desce do dólar não fica restrito aos gráficos do mercado financeiro. Ele atravessa fronteiras invisíveis e chega direto ao bolso do consumidor brasileiro, o que influencia desde o preço do pão até o valor daquela viagem tão sonhada. Mesmo quem não acompanha o mercado de câmbio sente os reflexos no dia a dia. Isso acontece porque o Brasil depende em diferentes níveis de produtos e insumos negociados em dólar. Como o dólar é uma moeda, é a maior, né, moeda de transações mundial, então qualquer alteração que o presidente ou que a economia dos Estados Unidos, qualquer decisão política que os Estados Unidos venha a acatar, isso impacta diretamente na economia mundial, porque todas as transações, negociações assim importantes são feitas através do dólar. Então, com a decisão de os Estados Unidos fechar o Estreito de Hormuz, isso vai aumentar ou diminuir o dólar? Impacta diretamente. Por quê? Porque os Estados Unidos têm aquele poder, né? Tem aquele poder de fazer com que o dólar, que é a moeda principal que o barril está sendo vendido, tem influência, né? Tem influência na sua decisão política. E quando é o petróleo que encarece no mercado internacional, o impacto vai além dos postos de combustível. Ele afeta toda a cadeia produtiva, elevando custos logísticos e pressionando os preços finais ao consumidor. Porque com o fechamento do Estreito de Hormuz, o barril do petróleo aumenta. Ele chegou a 103 dólares, o barril chegou a 103 dólares, que é um valor muito alto. Então o Brasil ele precisa vender esse petróleo que é produzido aqui ao preço internacional. Então, mesmo que a Petrobras tente fazer ali políticas que ajudem a controlar o preço do petróleo, ele inevitavelmente vai acabar sendo vendido ao mesmo preço internacional. E por que a gente sente o impacto, né, da gasolina, já que nós somos um dos maiores produtores de petróleo, a gente produz petróleo aqui, por que a gente sente o impacto? Porque a Petrobras não controla o preço que chega na bomba. Então, muitos postos, muitas refinarias são privatizadas. Outro setor que sente rapidamente as oscilações do dólar é o do turismo. Passagens aéreas, hospedagens e pacotes internacionais são diretamente influenciados pela moeda estrangeira. Em período de instabilidade ou período de alta, as pessoas elas repensam as suas viagens, né? Algumas tiram do seu orçamento ou extrapolam o orçamento dependendo da variação cambial. Em tempo que o câmbio baixa, as pessoas voltam a buscar. O câmbio subindo, as pessoas de fato, elas normalmente, algumas pessoas cancelam. Agora, o que a gente observa também as pessoas freiam. Antes delas comprarem a viagem, elas ficam esperando. Se o câmbio está baixando, elas aguardam para ver até onde o câmbio irá baixar. Então, o câmbio baixando também afeta, porque nesse período de decisão a pessoa acaba não comprando. Para driblar a instabilidade, alguns viajantes têm adotado estratégias para evitar surpresas no orçamento. Hoje em dia, a gente observa que muitas pessoas abrem algumas contas em moeda estrangeira no país da gente. Entendeu? Então, assim, tem essa possibilidade de você ir se programando, você ir adquirindo moeda do país para onde você vai, para onde você quer viajar, ou a moeda internacional, que no caso é o dólar. Né? Então, tem como a pessoa se programar e se organizar para isso. Em um mundo cada vez mais conectado, decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância podem impactar diretamente a economia brasileira. E os reflexos também chegam aqui no Maranhão.